Por que homens e mulheres traem? Cara, é um tópico difícil, é um tópico que a gente não tem ainda a gente não cravou ainda, a gente não definiu isso em psicologia evolucionista. Então eu vou trazer algumas hipóteses. São duas, tá? A segunda hipótese, ela é a mais provável. A primeira é interessante no mínimo falar. E olha como é que a ciência funciona. Eu falei que a primeira era a mais provável, a primeira vez que eu fui em outro lugar falar sobre psicologia evolucionista. Só que aí saiu o artigo novo e a segunda hipótese parece ser a mais favorável. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos para as duas hipóteses. A primeira hipótese se chama hipótese da troca de parceiros. O que isso significa? A mulher, ela trai porque ela quer trocar o parceiro atual pelo parceiro que ela tá... Pelo parceiro que tá sendo o traidor, né? O traidor? Não. É o parceiro que tá quebrando o relacionamento. Né? Um homem de fora do relacionamento. Sendo mais claro. A primeira hipótese é que as mulheres traem por causa disso. O relacionamento não tá mais tão legal, as mulheres elas reportam muito que o relacionamento já não tava tão azedo, tá? Então ela troca como forma de simplesmente buscar uma outra relação. Uma relação que seja boa pra ela. Mas aí ela descarta uma e busca outra. Tá? Mas aí na traição ela não descarta, né? Mas por quê? Não, na traição. Tá? Por quê? Essa é uma hipótese razoável. Quando as mulheres vão falar sobre o porquê do motivo que elas traíram, elas dizem que é porque o seu relacionamento estava meio azedo. E quando elas vão colocam a culpa no homem, né? Nesse sentido. Nesse sentido. E quando são perguntadas sobre, por exemplo, quão apegada emocionalmente você tá ao cara de fora do relacionamento, elas dizem que estão apegadas. Ou seja, se você só quer um casinho, trair, não parece razoável você se apegar emocionalmente. Não parece razoável. Se você se apega emocionalmente, é um indício de que você tá avaliando esse cara e quer pelo menos um relacionamento de médio para longo prazo. Pô, tô meio apegado emocionalmente ao cara, acho o cara super legal, acho ele, muito atraente, meu relacionamento já tá azedo. E aí a gente tem a segunda hipótese, que é a hipótese dos bons genes. O que isso significa? As mulheres, elas obtêm a segurança e o conforto que o marido pode gerar para ela, e para a prole mais especificamente, enquanto obtém os bons genes do garanhão. O que é o garanhão? É o cara que é mais atraente do ponto de vista físico. Ele não precisa ser do físico comportamental. Tá? Então ela seria como se o ideal de traição fosse a mulher estar com Bill Gates e trair com Michael B. Jordan, por exemplo. Ou Henry Cavill. Ela estaria obtendo os bons genes de são homens que são considerados, do ponto de vista físico, tipo, o sonho de quase todas as mulheres, e ao mesmo tempo obtém os recursos do Bill Gates. Entendeu? Por que essa hipótese, essa segunda, parece mais razoável para a traição feminina? Quando as mulheres são perguntadas sobre a atratividade do parceiro que elas estão e do cara que ela tá traindo, o marido, elas dizem o seguinte: cara, meu marido, o namorado, ele é maravilhoso com os nossos filhos, ele é um pai maravilhoso, ele oferece essa segurança pra gente. Desse ponto de vista, ele é mais atraente do que o outro cara. Ele não perde em atratividade. Quando perguntadas sobre a atratividade física desse cara, desse que tá entrando no relacionamento, elas dizem o seguinte: cara, ele é mais atraente. Ele pontua mais. Claro, não conscientemente, mas ele é mais atraente fisicamente. Ele é um cara muito bonito, é um cara muito atraente. Ou seja, o marido, ele tem determinados atributos que são atraentes para ela, e o outro cara, o garanhão, tem outros atributos que ela acha também muito atraentes. Então ela obtém as duas coisas que ela quer de homens diferentes. O ideal dos mundos, você ter ambas as características. Entendeu? Mas
Essa é a segunda hipótese, né? De um estudo que saiu recentemente. Então eu fico com essa hipótese até que outro estudo sobre a hipótese da troca de parceiro, tipo, achar que tá azedo já o relacionamento, seja mais provável. E é por isso que as mulheres, por essas duas hipóteses que as mulheres trairiam. Elas não são hipóteses excludentes, tá? Não são excludentes. As mulheres podem trair por ambos os motivos. Os próprios pesquisadores falam que as hipóteses não são excludentes, então pode ser que elas traiam às vezes por um motivo e às vezes por outro. Sim. O que a gente quer entender é no geral. Por que as mulheres traem? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E os homens, por qual motivo? Você saberia me dizer? Para tentar disseminar mais ainda os genes. Perfeito. Desejo de variedade sexual. O relacionamento não precisa estar azedo. Isso é grave, então, né? pro homem é mais difícil... Isso é problemático. Não trair. Cara, nesse sentido, eu não tô querendo moralizar, mas do ponto de vista psicológico, sim, ele tem um desejo de variedade sexual maior. Mas olha que interessante. Homens e mulheres, ambos, são promíscuos na mesma quantidade. Ponto de vista de população. Por quê? Cara, pouco importa se você tem um desejo de variedade sexual maior do que o desejo da mulher média. Pouco importa. Importa quem você consegue ficar. Posso te dar um exemplo? Vamos supor que eu fosse uma mulher. Eu tenho um desejo de variedade sexual X. Você é um homem, tem um desejo de variedade sexual Y. Cara, é muito mais fácil pra mim. É muito mais fácil eu transar do que você. Porque os homens buscam muito menos características, são muito menos seletivos do que eu. Eu sou uma mulher, lembrando. Então, a cada 10 homens que se aproximam de mim, eu transo com 5. Você é um homem. A cada 15 mulheres que você se aproxima, você transa com 5. Então acaba que, no final das contas, homens e mulheres são promíscuos na mesma quantidade, apesar de terem desejos de variedade sexual distintos. Tá? Então, homens e mulheres, eles são promíscuos na mesma quantidade de vezes. Isso Sim. não é uma questão hoje. A gente sabe tudo se mantendo igual, promiscuidade feminina e masculina. A promiscuidade é... Relacionamento de curto prazo. Papum. Vou ali, vou ficar com um cara, você também quer ficar com uma mulher. Sim, né? Mas que nem a promiscuidade que você tá falando é, no caso, o número de traições também. Cara, o número de traições é diferente, tá? Do que a gente sabe, é difícil... Os pesquisadores sempre falam assim, é difícil fazer esse tipo de experimento. Porque o cara não vai admitir. Ninguém quer falar, cara. As mulheres, elas traem de 20% a 30% das vezes. Isso que elas contam. Que doido. De 20% a 30% dos relacionamentos as mulheres traem. Que elas contam. Vamos fazer, grosso modo, 1 a cada 3 relacionamentos a mulher tá chifrando alguém. Os homens, 1 a cada 2 relacionamentos. É muito, cara. De 30% a 50% dos homens. Dependendo do estudo que você pegar. Cara, eu diria que é mais. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso é o que eles reportam. Então o negócio é muito mais grave no sentido de traição do que a gente imagina, cara. Entendeu? E por que os homens, eles trairiam mais? Porque os custos para se manter em um relacionamento para o homem são maiores do que para uma mulher. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Cara, em 9 meses, você ajudando aquela mulher, suprindo as necessidades dela, não só dela, mas de suas proles também, que no final também são as suas necessidades, você poderia ter 1000 filhos. 900 filhos. Quantos filhos ela poderia ter? 1. 1 por vez, né? Exato, a cada 9 meses. Ou seja, os custos para se manter num relacionamento, tendo em vista as outras mulheres disponíveis para você,
no sentido de você poder aumentar a quantidade de proles que você tem, são maiores para os homens do que para as mulheres. Então, o desejo de variedade sexual masculino vem disso e também parte da teoria do investimento parental. Que a gente investe muito pouco na nossa prole, né? Nada no sentido biológico, né? Você pode sumir, como já falei aqui várias vezes. E aí, cara, a gente entra num tema que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui. Monogamia. É monogamia, poligamia. Mas então, só pra bater o martelo em cima da traição, são esses... pouco, a gente tem poucos dados em relação a isso, né? Como você falou. Não é que são poucos dados. É que são eles incertos. não são decisivos. Sim. Entendeu? Mas que nem são hipóteses que a gente tem sobre, no caso, por que as pessoas traem, né? É, perfeito. Então, só pra recapitular, ou se a pessoa, por exemplo, no caso do homem, ele quer de qualquer forma disseminar mais os genes e... Isso. Não precisa estar azedo o relacionamento. Não precisa estar azedo, mas, por exemplo, pegando a mulher, ou o relacionamento tá azedo e ela quer trocar de parceiro, ou ela vê, no caso lá do Bill Gates e do ator famoso. Melhor dos dois mundos. É. Perfeito. Seria mais ou menos esses dois casos, então. Perfeito.